Aleluia! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos hoje para mais uma live abençoada. Mais uma live abençoada para falarmos sobre fé para vencer as crises. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor John Richard e você pode participar conosco aí, compartilhando o que Deus tem falado com você, ao seu coração, sobre a importância da sua fé estar ativada mesmo em tempo de crise. Aleluia! Glória a Deus! Vem comigo, vamos juntos aí estar compartilhando sobre o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre todos aqueles que exercitam a sua fé mesmo em tempo de crise. Quero te desafiar a compartilhar esse link. Tá vendo esse aviãozinho aí que está no seu rodapé? Pega ele e compartilha com as pessoas que você ama. Compartilha ele aí e com certeza você vai estar abençoando outras pessoas. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos ter um tempo abençoado. Na realidade, nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos estar dando continuidade sobre o que nós começamos a falar ontem. Na realidade, nós estamos numa série de lives a partir de ontem e vamos seguir por 21 dias. 21 dias nós vamos estar compartilhando sobre esse tema, fé para vencer as crises. Fé para vencer as crises. Ontem eu falei um pouco sobre essa questão de que na crise você se sente em perigo ou você vê a crise como uma grande oportunidade para você avançar para novos níveis. Nós aproveitamos na ocasião e compartilhamos sobre o texto de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 21, um texto muito inspirativo, um texto poderoso, onde nós compartilhamos da fé que Paulo teve, mesmo em meio a uma grande crise que ele passou. Na realidade, ele estava num navio, num barco que estava passando por um grande perigo de inundação, de naufrágio, mas ele creu, ele se posicionou em fé e ele permaneceu firme no seu propósito, animado, orando, e não só animado, mas animando todos que estavam ao seu redor. Foi poderoso. Ele viu ali a oportunidade de levar as boas novas, o evangelho para aquelas pessoas que estavam com ele. E hoje nós vamos dar sequência na reflexão que nós estamos fazendo sobre esse tema, né? Como você tem lidado com as crises? Fica a pergunta no ar. Como ter fé em meio à crise? Nós falamos que Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que o justo viverá pela fé. Portanto, nós vimos ontem que o combustível para nós vencermos todas as dificuldades em uma crise é a nossa fé. Por isso nós temos que ter bom ânimo no Senhor. Nós precisamos ter a nossa fé animada, nossa fé ativada para permanecermos firmes no propósito do Senhor. Isso faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos seguir então hoje. O que acontece quando enfrentamos crises? O que acontece conosco? Eu relacionei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com você sobre o que acontece. A primeira coisa que eu quero destacar é que as crises nos deixam vulneráveis
completamente vulneráveis. Nós vimos que em Atos capítulo 27, aqueles homens perderam a sua esperança, a esperança de vida. E eles começaram a jogar do barco seus pertences, largaram o leme do barco, largaram as velas e deixaram ser levados. É incrível que quando passamos por uma crise violenta, nos encontramos assim, completamente vulneráveis. Sabe, você que talvez está me acompanhando agora aí, está sofrendo um sentimento de vulnerabilidade terrível. Eu quero dizer para você que esse sentimento, ele só pode ser vencido com uma coisa. Nós só conseguimos enfrentar a crise, o sentimento de vulnerabilidade, através da nossa fé. Somente com a nossa fé ativada é que nós vamos ultrapassar todo tipo de crise. E a primeira coisa que nós precisamos enfrentar na crise é esse sentimento de vulnerabilidade, de achar que estamos sozinhos, né? Que ninguém se importa conosco, que Deus esqueceu de nós. E nos sentimos vulneráveis. Né? Alguém que se encontra desempregado, meu Deus, é desesperador. A pessoa acha que não vai conseguir mais o recurso para ela comer, para ela se alimentar, ela se sente completamente vulnerável. Nós somos levados pelas águas, pelas circunstâncias. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles se encontraram completamente vulneráveis, sendo levados pelas águas e pelas circunstâncias. É impressionante isso. Você lembra aquela música brasileira que fala deixa a vida me levar? Isso é um completo engano. Não dá para deixar a vida nos levar de forma nenhuma. Nós precisamos nos posicionar em fé. E somente em fé a gente pode superar o natural. É quando nós começamos a andar sobre o natural. Então nós estamos falando sobre fé para vencer as crises. E nós estamos usando o texto de Atos capítulo 27, refletindo, meditando sobre a experiência de Paulo, no naufrágio que ele sofreu, do navio que ele pegou em direção a Roma. É impressionante a fé desse homem, que mesmo enfrentando um sentimento de vulnerabilidade, de estar sendo levado pelas águas e pelas circunstâncias, ele se posicionou em fé e ele creu em Deus. Eu quero ler um texto com vocês, que está aqui. Esse texto ontem fez toda a diferença na nossa live. Esse texto fez toda a diferença. Ele diz assim, olha, Atos 27, versículo 25. Olha só, portanto, senhores, tende bom ânimo. Olha a palavra desse homem de Deus. Aí ele fala, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha a confiança. O que é fé? O que é fé? Fé é confiança em Deus. Ele confiou em Deus. Ele se posicionou em sua fé no Senhor. E assim ele declarou para aqueles homens que estavam com ele. Ele disse, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Essa foi a palavra que ele teve. E assim, posicionado, ele passou a caminhar naquele barco e a declarar que não importavam as circunstâncias. Ele permaneceu firme na fé. Uau, isso é poderoso. Mesmo as águas levando ele, ele permaneceu firme na fé. Então a segunda coisa que eu quero destacar aqui, né, a primeira coisa é que quando nós enfrentamos as crises, nós nos sentimos vulneráveis, nós ficamos à deriva, ou seja, tocados, sim, de acordo com o vento, levados
pelo movimento da água, ficamos sem rumo, sem direção. Você já se sentiu assim? Pois é. Paulo, ele passou pelo mesmo sentimento. Mas sabe como que ele enfrentou? Com fé, tendo bom ânimo e animando aqueles que estavam com ele. A segunda coisa, depois do sentimento de vulnerabilidade, é que as crises nos tiram a esperança. Aqueles homens perderam a esperança. É o que a palavra do Senhor diz. Eles perderam a esperança, eles desesperaram. Eles acharam que eles não iriam conseguir, que eles iriam morrer, que não tinha mais saída para eles. Gente, isso é muito sério. Sabe quantos têm enfrentado crises? Nessa própria crise aí, desse vírus, quantas pessoas desesperaram da própria vida, achando que não tinha mais saída, que ia pegar o vírus e já se foram 4, 5 meses e ainda tá aí, vivinho, nem pegou o vírus, mas estava desesperado. É incrível que Paulo, ele se posicionou em fé. Ele falou, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. E sabe o que Deus disse para ele? Deus disse para ele que ninguém ia morrer. Que ninguém ia morrer. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando nessa live. Você não vai morrer. Deus ama você. Deus cuida de você. Esse desemprego não vai te parar. Esse vírus não vai te parar. Essa circunstância que você está vivendo, você não vai ser parado por isso. O Senhor te dá força, Ele te dá ânimo, exercite a sua fé. A noite vai passar, essa noite vai passar, não acabe com a sua vida agora não jogue a toalha não desista de tudo não acabe com o seu casamento agora não, Deus vai mudar a sua sorte, acredite. Primeiro, quando passamos por uma crise, nos sentimos vulneráveis. Segundo, perdemos nossas esperanças. Terceiro, a crise nos leva a nós perdermos a nossa intimidade com o Senhor, perdermos o nosso coração. Quantos crentes se desviaram, quantas pessoas se afastam, porque estão passando por crises, aí dizem, não, o Senhor não me ama não, sabe de uma coisa, eu vou resolver do meu jeito. Não, eu vou me posicionar e sabe, eu vou resolver o meu problema. Misericórdia. E esquecem de que existem coisas que só Deus pode fazer. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a crise revela como está o nosso coração e nossa intimidade com Deus. É incrível, tem gente que passa por crise e corre para os braços do Senhor. Nós começamos ontem um jejum, segunda-feira, 21 dias contemplando a Cristo. Nós não vamos correr, nós não queremos ir para os noticiários, nós não queremos correr para os bancos, nós não queremos correr para lado nenhum, nós estamos correndo para Cristo. Vamos contemplar a Cristo e nós cremos que enquanto contemplamos a Cristo, nós somos transformados. O Senhor opera na nossa vida e isso faz toda a diferença. Ele nos traz a saída, o escape. Mas quando nós permitimos que a crise nos tire do foco, nos encontramos vulneráveis, nos encontramos sem esperança, nos encontramos com o nosso coração perdido e ainda perdemos a nossa intimidade com o Senhor, porque perdemos simplesmente o foco. No momento de crise, o nosso interior é revelado, mostra quem realmente nós somos. Não dá para avaliar uma amizade em tempo de festa, não. Não dá para avaliar uma obra consistente sem nenhum tipo de intempérie, né, como chuva. Não. É no dia da luta, no dia da guerra que a gente avalia as verdadeiras alianças e checa quem verdadeiramente está conosco. Isso é um fato.
Então o nosso coração na crise ele é afligido. E ele mostra como está o nosso relacionamento com Deus. Então nessa crise que você está passando, como está o seu relacionamento com Deus? Está fluindo? Ah, pastor, eu perdi até o ânimo de orar. Olha, eu não tenho nem cabeça para orar. Opa, isso é um problema. Isso é o que a crise causa. Ela causa em você a perca do coração, das coisas de Deus. Você não tem mais prazer. Você perde a intimidade com o Senhor. Isso é muito sério. Porque a oração, ela com certeza, a intimidade com Deus ia te tirar dessa situação. O Senhor ia te dar direção, o Senhor ia falar com você, confortar você. E isso iria fazer toda a diferença. Agora, por causa da crise, você se perde o coração, perde a motivação, perde a alegria, se encontra afligido. E o pior é quando o coração na crise torna a língua uma arma destruidora, misericórdia, uma arma que destrói. Uma das coisas que eu tenho ensinado muito para os irmãos aqui é que a murmuração nos faz perder o favor de Deus. A reclamação, a lamentação nos faz perdermos o favor do Senhor. Então devemos tomar cuidado com a nossa língua, cuidado com aquilo que você vai falar. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado mesmo. A língua é como o leme do navio, dá direção. Então, se você fala besteira, se você entrega seus lábios para falar dolosamente, para reclamar, para murmurar, para falar mal dos outros, falar mal da vida, falar mal do governo, falar mal do calor, falar mal do frio, isso é um problema sério. Isso te faz perder o favor do Senhor, perder o foco, perder a direção da bênção que o Senhor tem para você. E isso destrói, é uma arma que destrói a vida de qualquer cristão. Amém? Então, se isso é o que tem acontecido com você, eu quero te dizer que em tempos de crise, é comum nós nos perdermos em frase como: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, por que eu estou passando por isso? Eu não vou conseguir, não tem mais jeito para mim. Misericórdia, cuidado, cuidado mesmo, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Vou repetir de novo para você. A boca fala do que o coração está cheio. Quando você está murmurando, reclamando muito, é porque você está, olha, desanimado. Seu ânimo está lá embaixo. Mas quando você está cheio de fé, o seu coração exala palavras boas, palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de acreditar, palavras positivas. Isso é interessante. A crise também, ela mostra através da língua quem está no poder da sua vida. Muito interessante. Na língua está o poder, gente, da vida e da morte. Então, quando você está passando por uma crise e permite-se começar a reclamar, a falar, você está gerando morte. Pode prestar atenção. Você está falando, não, isso não vai dar certo, não, isso não vai para frente, não. Não, não tem jeito, não. E realmente não tem jeito. É um ambiente de morte. Mas já viu quando você se posiciona em fé e você começa a declarar em fé a palavra do Senhor, você começa a declarar o que você está sentindo no seu coração, que é a sua fé, você diz, vai dar certo, Deus vai mover, eu acredito, o Senhor é a luz no fim do túnel, Ele vai abrir a porta, meu irmão. Essa é a live. Fé para vencer as crises. Deus move. Deus move. Que crise você está passando? É uma crise financeira? Ou é uma crise conjugal?
ou é uma crise de identidade, ou é uma crise na sua liderança. Deus quer te levar para um novo nível e você não está conseguindo romper. Isso é muito sério. Eu quero, nessa noite, desafiar você, sabe, a entender que você não pode permitir que a sua boca fale do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de desânimo, não fale qualquer coisa. Não fale palavras negativas. Não fale palavras de derrota. Volte-se para o Senhor. Vamos contemplar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai te levar a encher o seu coração de fé. Pastor, só está saindo palavra negativa no meu lábio. Então para. Vai encher o seu coração de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E você já começou nessa live ouvindo a palavra que está sendo ministrada para você. E aí depois, o que você vai perceber? Que o seu coração vai estar mudando. Você vai ficando mais calmo, mais tranquilo. Você vai confiar mais em Deus. É exatamente o que Paulo diz em Atos 27, 25. Pois eu confio em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Confie em Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Talvez você está me acompanhando agora e está na iminência de fazer um negócio, empreender algo. Mas você está com medo. Eu pergunto para você, você vai alimentar o seu medo pensando negativo? Ou você vai alimentar a sua fé pensando na palavra, que o Senhor é contigo, que tudo é possível que crê? Você vai parar para ouvir as palavras negativas de pessoas negativas, de pessoas erradas? Ou você vai parar para ouvir a palavra de Deus, o que Deus diz ao seu respeito, e o que aquelas pessoas estão falando de bem para você? Consegue perceber a diferença? Isso faz toda a diferença. Então eu vim nessa noite te dizer, não alimente o seu medo, alimente a sua fé. Pastor, como que eu alimento a minha fé? Através do combustível que é a palavra de Deus na sua vida. Aleluia! Isso faz toda a diferença. O coração em crise, ele torna a língua uma arma destruidora. Não permita que a sua língua se torne uma arma nos seus lábios. Por isso, surgem sentimentos de desânimo na sua vida, sentimentos de medo, insegurança. Você se encontra completamente paralisado agora, como você está agora me olhando. Sabe, não, meu irmão, rompa com isso. Eu vou orar no final dessa live por você. E você vai crer em nome de Jesus. Sua fé vai ser desbravada. Sua fé vai ser desbravada, ativada para conquistar os sonhos de Deus, para conquistar as promessas do Senhor para a sua vida, para conquistar a herança que o Senhor tem para você. Amém? Então, eu quero dizer para você, não viva desanimado. Por que você está desanimado? Porque você está alimentando os seus medos. Não alimente mais seus medos, alimente a sua fé. Isso que eu estou falando para você, se você permitir, na crise que você está passando, se você permitir ainda esse sentimento de vulnerabilidade, esse sentimento de perda de esperança, esse sentimento que te leva a você perder o coração das coisas de Deus, sabe, a perder a intimidade do Senhor, se você permanecer, você vai ser afligido e você não vai conseguir conter os sentimentos do seu coração e vai falar palavras dolosas, palavras negativas, palavras de morte. Isso vai destruir tudo que o Senhor planejou. É por isso que tem gente que está perdendo o favor de Deus. As pessoas ficam ouvindo os nossos queridos pastores, Aloísio, pastor Naor Pedrosa, pastor Wilson, pastor Ricardo Guimarães, ouvindo esses homens de Deus, ouvindo o pastor John Rich, sabe, fica contemplando, sonhando
Mas quando sai daquele ambiente de fé, de palavra, vai para o seu dia a dia, se depara com um ambiente pesado, tenebroso. Meu Deus, de verdadeira escuridão, o que está acontecendo? É porque você não alimentou a sua fé. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé, meu irmão. Se você não se posicionar, isso afetará o seu relacionamento com Deus. E isso vai mostrar que a sua confiança em Deus foi quebrada. Misericórdia. E aí, como esperar recursos sobrenaturais do céu, do alto? Misericórdia. Se a sua confiança em Deus foi quebrada, foi minada, o seu relacionamento, sua intimidade com o Senhor não está acontecendo. Isso é muito sério. É muito importante que você se posicione. Temos irmãos aqui, olha, a videira do Rio de Janeiro, aleluia. Fotovideira, irmãos preciosos. Irmã Ertaline também da Bahia, aleluia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando de fé para vencer a crise. Oh, meu irmão, alimente a sua fé. A pandemia ainda não acabou. E agora não é mais uma crise de saúde pública, não. Muita gente está sendo afetada economicamente. E outros não só economicamente, mas também está com a sua família comprometida, o casamento comprometido. Um dia desse eu estava levando meu filho para o parquinho e ali no parquinho eu comprei um picolé, né, para ele. E falando com o picolezeiro falou para mim que no primeiro mês ele separou da mulher dele. Não aguentou, ela ficou buzinando muito na cabeça dele e ele mandou ela embora de casa. Já pensou? Eu perguntei isso, você tem filho? Ele disse, tenho um filho. Rapaz, mas como é que você faz? Não aguentei não, chega. Misericórdia, que vida é essa? Sabe, gente, é muita futilidade. Se nós não temos condições de suportar o cônjuge, né? Durante o período da pandemia, o que nós vamos suportar nessa vida? Precisamos nos posicionar em fé, sabe? E é isso que vai fazer toda a diferença. Eu quero ler com vocês, quero continuar lendo o texto de Atos, capítulo 27. Nós paramos no versículo 26, nós vamos continuar lendo agora Atos 27, 27. Olha o que aconteceu com esse homem de Deus. Presta atenção, com Paulo. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, preste atenção, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Olha só que interessante. Eles tiveram aquela sensação, né? Opa, tem terra aí. Tem terra aí, estou sentindo. Estamos próximos de terra. Já há muitos dias na voragem do mar. Versículo 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo novamente, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Olha só que interessante. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Olha só que interessante. Então os soldados cortaram os cabos
do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Olha a fé desse homem, gente. Que fé! O barco agitado, eles sendo jogados de um lado para o outro. Alguns marinheiros querendo vazar daquele barco, pular para um bote. Paulo fala, se eles saírem, eles vão morrer. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Muito interessante. Às vezes, tem gente que pula do barco na hora errada. Não era para sair do barco. Não era para sair do barco, era para continuar do barco. Já viu quando tu está passando por uma luta muito grande, uma grande tempestade como essa, e aí as pessoas te deixam na hora errada. Aí depois Deus te dá a graça, você dá a volta por cima, e o que acontece? Ah, meu irmão, Deus te honra, Deus te abençoa. Isso é poderoso, e foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Nós estamos lendo Atos 27, 33. E ele dizia, preste atenção, dizendo, pode deixar para mim, por favor. Hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Então aqueles homens, eles iam precisar, nadar, iam precisar de força. Já viu como nadar puxa tanta energia a nós? Olha Deus usando Paulo. Que coisa preciosa. Versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ah, irmãos, isso expressa a fé de alguém que confia no Senhor, que acredita no Senhor, no seu Deus completamente. É impressionante a postura do apóstolo Paulo aqui. Quanta confiança! Quanta confiança! Sabe, eu quero dizer para você, não vou falar mais de coisa ruim não, vou falar só de coisa boa agora. Olha, confie, acredite, recobre o seu ânimo no Senhor, se posicione em fé, se alimente. Aqui eles estão falando, Paulo está falando de que eles deveriam comer pão, eles deveriam se alimentar de um alimento para dar força física para eles nadarem. Mas aqui eu vim dizer para você, se alimente da palavra, alimente a sua fé e mate de medo, e mate de fome os seus medos. Eu vou repetir de novo. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, com o pão do céu, e mate os seus medos de fome. Sim, faça isso, isso vai fazer toda a diferença. Se alimente da palavra, isso vai te dar êxito para você se posicionar, para você avançar e encarar qualquer que seja o desafio. Versículo 35 de Atos 27. Eu estou sempre repetindo o texto para você que está chegando agora poder acompanhar. Muito bem, ele diz assim, tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Uau! Preste atenção, se na sua célula os irmãos estão desanimados, meu querido, minha querida, compartilhe a palavra com eles. Compartilhe a palavra de Deus, ministra a fé na vida deles. Pastor, como é que faz isso? Através da palavra, libera a palavra, compartilha a palavra, ouça pregações, leia a palavra, confesse a palavra, medite na palavra, se exponha à palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Aqueles homens, todos recobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio
266 pessoas ao todo. Uau! Era muita gente. Às vezes você está num ambiente de trabalho em que as pessoas estão prostradas, em que as pessoas estão desanimadas, enquanto as pessoas estão pensando em desistir. Eu vim dizer hoje à noite para você aqui nessa live, posicione-se em fé, alimente a sua fé e você vai matar os seus medos de fome. Sabe, acredite no Senhor, confie em Deus. Versículo 38, refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Versículo 41 de Atos 27. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Meu Deus! O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugissem. Sabe quantas pessoas tinham ali, além dos presos? 276 pessoas. Ia morrer muita gente. Mas o versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Uau, meu irmão, que preciosidade isso! Preste atenção. Paulo, ele estava ali como prisioneiro e ele caiu nas graças do centurião, como homem de Deus, posicionado ali, cheio de fé. A fé dele, o testemunho dele, a ousadia dele, o ânimo dele contagiou aquele homem, aquele centurião. E por causa disso, o centurião não permitiu que os soldados atentassem contra a vida dos prisioneiros para salvar Paulo. Gente, olha que favor, olha que graça isso. Às vezes você tem medo do seu bairro, você tem medo do lugar onde você lidera a sua célula. Às vezes você fica se sentindo retraído por causa do seu patrão, daquele professor. Não, meu irmão. Testemunhe, posicione-se em fé. Confie em Deus. Deus é mais. Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Acredite. Isso fará toda a diferença. Versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Hoje eu vou até aqui. Hoje eu fico aqui no versículo 44. Gente, todos se salvaram. Eu vou repetir de novo. Sabe quantos estavam naquele navio? Sabe quantos? Eu vou repetir de novo para você. Atos 27, 37. Meu Deus, impressionante. A Bíblia diz: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos confiar no Senhor, gente. Precisamos confiar no Deus a quem nós servimos. Precisamos acreditar, sabe, na obra consumada da cruz. Não dá para a gente ser crente de banco de igreja, de frequentar prédio, sabe, sair dali e viver como ímpio, incrédulo. Não, misericórdia. Posicione-se em fé, meu irmão. A sua fé ativada.
Não vai salvar somente você, não. Vai salvar você e toda a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai salvar você e toda a sua família, toda a sua parentela. Eu pastorei uma igreja aqui na Grande Vitória. Eu cubro várias igrejas aqui na Vinha Espírito Santo. Eu preciso recobrar o meu ânimo no Senhor. Eu preciso confiar em Deus e acreditar que o Senhor é mais na minha vida, que Ele me guarda do Covid, que Ele me livra de todo o mal e que não só a mim, mas os meus também. Aqueles irmãos que se inspiram em mim, aqueles irmãos que de alguma forma, a Bíblia fala, uma grande nuvem de testemunho está ao nosso redor. Consegue perceber? Aqui, especificamente nessa crise, no meio desse tufão, Euroquilão, Paulo estava com 276 pessoas ao todo. Gente, ele confiou, ele creu. Sabe o que foi que ele falou? Ele disse assim, aqui no versículo 25, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu acredito em Deus, Deus me ama, eu sou filho amado, e o Senhor falou comigo, eu vou continuar firme até o fim. Meu irmão, não importa a luta, não importa os desafios, não importa as circunstâncias, acredite, confie no seu Deus. Ah, pastor, não tenho fé, a minha fé é pequena. A Bíblia diz que você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé moverá montanhas. Moverá montanhas, acredite. Eu sei que você tem fé para umas coisas e não tem fé para outras. Por isso que nós andamos em comunidade. Por isso a importância de você congregar, de você estar firme na sua célula. Se você é daqui da região da Grande Vitória, por favor, entre em contato conosco. Nós temos um link de WhatsApp na bio desse Instagram. Entra lá, fale conosco. Diga o seu bairro, aonde você mora, a sua cidade. Pastor, eu sou de outra cidade. Não tem problema, nós temos videiras espalhadas em todas as capitais do Brasil. Pastor, estou em outro país também, não tem problema. Nós estamos em 34 países. E quem sabe você não vai ser um instrumento de Deus para ser um anfitrião de uma célula. Eu comecei a videira no Porto com um anfitrião que não era nem da nossa igreja. Na época era aquele tal do Orkut. Mandei uma mensagem no Orkut, uma mensagem aberta. Joguei lá em vários grupos, nem existe mais Orkut. Falando lá, sou pastor, estou abrindo uma igreja no Porto, estou começando com uma célula. Alguém gostaria de ser anfitrião aí? Fazer parte desse projeto, quer estar conosco? Me chama no privado, gente. Fluiu, aconteceu, Deus moveu. E eu abri, tenho amizade até hoje com o casal. Eu quero desafiar você, sabe, abrir seu coração, andar em comunidade, porque a fé que você não tiver para uma coisa, você vai ter seus irmãos para ativar a sua fé. E a fé que você tem para outras coisas, você vai ser instrumento de Deus para ativar na vida dos outros. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi instrumento de Deus aqui para salvar 276 pessoas. No versículo 44, diz que e foi assim que todos se salvaram em terra. Foi assim que todos se salvaram. Aleluia. Glória a Deus. Tem célula no bairro Planalto? Temos. Se for no bairro Planalto de Vila Velha, temos uma célula abençoadíssima do líder Gilberto, homem de Deus, junto com a sua esposa Grazi. Uma célula muito viva, abençoada. Gente, ative a sua fé. Eu vou orar no final dessa live, profetizando, declarando na sua vida
que você vai alimentar a sua fé através da palavra e vai matar os seus medos de fome. Pastor, como que eu posso matar o meu medo de fome? Para de ver mais notícias, para de ouvir coisa ruim, coisa negativa, para de ouvir os fuxiqueiros, quase não sai. Para de ouvir os que falam mal da vida dos outros, para de ouvir. Meu irmão, Deus vai fazer a distinção entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para de dar ouvido para coisa negativa. Tem gente que procura. Gente, quem procura acha. Para. Foca no Senhor. Olha para Cristo, meu irmão. O que é de Cristo, copia. Sabe? Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que for de Cristo na vida do seu líder, copia. O que for do homem, meu irmão, não olha não e segue caminhando. Quem que não tem defeito, quem que não tem luta, quem não passa por problemas, para de julgar os outros. Porque na medida que você medir, você será medido também. Tem gente que quer misericórdia, mas trata os outros com juízo. A Bíblia fala que você deve tratar os outros assim como você quer ser tratado. Então cuidado com as suas palavras. Não permita que as suas palavras, que os seus lábios falem dolosamente. Não permita isso. Sabe, a crise às vezes leva as pessoas que estão desanimadas a sofrerem com seus próprios lábios. E aí a Bíblia diz que nós vamos comer dos frutos dos nossos lábios. Compartilha comigo aí o que Deus está falando com você. O nosso seguidor aí da nossa live Fotovideira tem participado ativamente. É live poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Participe. O que Deus está falando com você? Você tem alimentado mais a sua fé ou os seus medos? Fala aí. Escreve aí para nós. Participa comigo. Como está a sua fé? Como você tem lidado? Eita, moto barulhenta. Eu moro numa avenida principal aqui, então esse barulho de veículo é normal, tá bom, gente? Mas vamos lá. O que mais você tem alimentado nessa crise do Covid-19 ou qualquer outro tipo de crise que você está passando? Você tem alimentado mais a sua fé ou os seus medos? Como você tem lidado com essas coisas? Eu quero desafiar você a se posicionar em fé no Senhor, sabe? E crer que o seu ânimo recobrado, a sua fé ativada, o seu coração alinhado com o do Senhor em intimidade, isso vai fazer com que não somente a sua vida seja salva, mas a vida daqueles que estão com você também. Aqueles que estão ao seu redor. Participa aí. Temos uma participação aqui. Põe seu nome, querido, que não dá para mim identificar, ou querida, né? Fotovideira. Põe seu nome. Quem é para mim saber? Pastor, em meio à crise, o nosso pastor Ricardo Guimarães tem pregado fé e estamos crescendo muito. Olha só que lindo. Aleluia. Glória a Deus por isso, diretamente do Rio de Janeiro. Oh, irmãos, o Senhor, Ele é poderoso. Eu quero terminar essa live desafiando você a confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confiar, gente, não é só quando está tudo muito bem, né? Eu fiz um passeio aqui na Baía de Vitória. Eu peguei um barco do cais de Jardim Camburi e entrei na Baía de Vitória, onde os navios entram. Mas só que eu peguei num horário de fim de tarde. Gente, não recomendo. Fica a dica para você que é marinheiro de primeira viagem.
William, pega essa dica, William Monteiro. Não navegue no final da tarde. É fria. Gente, eu queria voltar, eu fiquei desesperado. Eu fui falar com o comandante. Moço, volta, pelo amor de Deus. Porque final de tarde o mar tá agitado. Maré tá enchendo, então tá aquela confusão. A gente foi jogado de um lado pro outro. E era um barco de turismo, tinham vários turistas, ficaram todos apreensivos. Eu só queria voltar, eu só queria sair daquele barco. E eu falei para ele, não, eu quero voltar. Mas ele disse, não tem jeito, nós temos que encarar. Pensa numa viagem de barco terrível, num passeio frustrante. Misericórdia. Terrível, terrível, terrível. Olha, temos uma participação aqui do Santos, Cirlei Santos Gomes. Pastor, passei por dias difíceis por causa da pandemia, mas resolvi romper em fé. Muito bem, Cirlei. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre uma honra, o William está falando aqui, participar das lives. Mas voltando para o meu passeio de barco, eu estava com a minha família, com meu filho. Acho que meu filho tinha uns 2 anos de idade. Tinha acabado de aprender a andar. Gente, foi um sufoco. O passeio a gente pagou de ida e volta. Eu falei, moço, eu não quero saber de voltar. Eu só quero ir. De lá arrumo um jeito, arrumo um carro para me levar de volta para o meu carro. Eu falei para ele. Né? Não quero mais voltar de jeito nenhum, enfrentar essas ondas, não. Horrível, horrível. Aí foi quando ele me falou. Ele disse assim, o senhor então deve escolher somente passeios pela manhã. Pela manhã o mar é bem tranquilo. Você não vai sofrer esse tipo de problema. Olha só. Então pega essa dica aí. Quando você for fazer um passeio com a sua família, com quem quer que seja, faça de manhã, por favor. Faça de manhã, não faça final da tarde. Não era tempestade, não era nada. Era só a questão do horário. Maré enchendo, entendeu? Então, meu querido, não dá pra gente avaliar amizade, avaliar relacionamento, avaliar propósito com base em marasmo, sabe? Quando tá tudo tranquilo, tem dinheiro no bolso, tá tudo fluindo muito bem. Não, não. Nós avaliamos, é na tempestade, é no tempo da luta. E não somente salvamos a nós mesmos, mas salvamos todos que estão ao nosso redor. Eu quero terminar essa live lendo e orando com você, lendo Atos 27, 44, que diz assim: quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram. Essa é a palavra de Deus para você. Todos vão ser salvos. Você e os seus. Então, quando você desanima, quando você prostra, quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar, todos que estão ao seu redor são atingidos. E prostram-se também e se perdem também. Sua família. Mas quando você se anima, quando você renova o seu ânimo no Senhor, quando você se posiciona em fé, quando você acredita, você não somente se salva, mas você salva todos que estão no barco com você. Inclusive descrente, tinha um monte de descrente no barco de Paulo. Uau, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida. Estenda as suas mãos assim como quem recebe. Eu vou orar abençoando a sua vida. Pai, quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, os nossos amigos queridos que nos acompanharam nessa live de hoje. Senhor, segundo dia, Pai. Segundo dia de fé para vencer as crises. Senhor, que eles tenham, Pai, o mesmo ânimo que Paulo. Mesmo em meio passando por um tufão,
uma grande tempestade, ventos contrários, sem conseguir saber qual a direção. Senhor Jesus, eu oro, conduz a vida de cada um. Pai, conduz a vida de cada um deles, Senhor, para o louvor da Tua glória eu oro, Pai, e profetizo luz, direção, clareza, bênção do Senhor. E eu declaro, meu irmão, na tua vida vai passar. Essa dificuldade vai passar. Essa luta vai passar. Essa tempestade vai passar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Esse problema no teu casamento vai passar. Esse problema no teu relacionamento com teus filhos vai passar. Essa dificuldade dos teus filhos vão passar. Esse problema no seu trabalho vai passar. Essa luta financeira vai passar. Acredite, confie no Senhor. E não somente você será salvo, mas todos aqueles que você influencia, estão ao seu redor, sua família, seus amigos, seus parentes, seus irmãos, sua célula, sua igreja. Eu declaro em nome de Jesus, receba essa palavra de fé, essa palavra de vitória na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Dá um não, dá 3. Diga aí, glória a Deus. Pode falar em voz alta, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. E pode dizer, eu tenho fé para vencer qualquer crise que seja. Acredite, nós temos fé. Aleluia, você tem fé, acredite, você vai vencer. Quero te desafiar agora. Eu vou deixar salva, eu não vou apagar essa live não, vou deixar ela salva. Compartilha, se você foi tocado, se você foi abençoado, envia para aquele seu parente, envia para quem você ama, compartilha para o titio, para a titia, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, né? Só não dá para enviar para o cachorro, para o periquito, para o papagaio, não dá, né? A gente tem muito dessas coisas em Manaus, eu sou de Manaus, Amazonas, aí não dá para enviar, ok? Mas envia para todo mundo que você ama, compartilha aí, envia agora, ok? Vamos abençoar essas pessoas queridas, eu vou deixar salva. E um detalhe, eu sei que tem aqueles que não tem Instagram, não sabe mexer no Instagram, é difícil. Eu vou também compartilhar, daqui a pouco, logo em seguida, nós temos uma equipe abençoada aqui da Videira, que vai pegar essa live e vai jogar para o canal do YouTube. E nós vamos estar compartilhando também. Pastor, como é o nome do canal? É o mesmo nome do Instagram, PR John Richard. E aí você pode compartilhar pelo canal também do YouTube, você pode enviar para os seus amigos e você vai estar abençoando as pessoas. E nós vamos seguir. Tá bom? Hoje foi o 2º dia, amanhã tem mais, amanhã é o 3º dia e nós vamos seguir nesse texto abençoado de Atos capítulo 27, nós vamos seguir e vamos falar sobre Atos 28. Nós vamos falar sobre qual é a fé que eu preciso para vencer as crises. Qual é a fé que eu preciso para vencer as crises? Estou passando o melzinho na chupeta, só para você ficar com vontade aí e para receber mais. Amém? Meus queridos, o nosso tempo está encerrando aqui no Instagram. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, que o Senhor é a tua força e a tua fortaleza. E nos vemos amanhã no mesmo horário, às 22 horas. Fé para vencer as crises. Aleluia. Tchau. Deus te abençoe.